Soberano Deus e eterno Pai, Deus de amor e de graça e de misericórdia, fala conosco, Pai, mais uma vez, nos envia o Teu Santo Evangelho, Pai. Quebranta os nossos corações, ó Pai, nos subjuga a Ti, ó Pai. Nos dá, Pai, daquele prazer celestial de ter comunhão com o Teu Filho novamente, através da Tua palavra, e assim ter comunhão uns com os outros. Usa o Teu servo, ó Senhor, o pastor Josué, ó Pai, dando habilidade, Senhor, para que ele possa transmitir tão somente, ó Pai, a Tua santa palavra. Isso te pedimos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos abrir juntos 1 João, capítulo 1. Primeira Epístola de João, capítulo 1, do verso 5 em diante. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amados irmãos, vamos nos atentar hoje, com a graça do Senhor, nessa primeira epístola de João. Como não nos é revelado a quem essa carta foi direcionada, a gente não tem especificado quem são os destinatários dessa correspondência. Por isso ela é considerada uma das epístolas gerais, assim como a epístola de Tiago, de Pedro, de Judas e as demais epístolas de João. Então, o propósito principal dessa epístola é tornar clara a diferença que há entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que pertencem a este mundo, de modo que cada um de nós possa o quê? Examinar a si mesmo. E de maneira que a igreja também possa manter-se o quê? Pura e desfrutar da verdadeira comunhão entre irmãos em Cristo. Então isso fica evidente pelo modo que João escreve essa epístola. Ele frequentemente se utiliza da partícula condicional se. Já perceberam? Se a gente pegar, olha só, o versículo 6 começa: se dissermos. O versículo 7, se porém andarmos. O versículo 8, se dissermos. O versículo 9, se confessarmos. O 10, se dissermos. O versículo 1 do capítulo 2, se todavia alguém pecar. Então, com isso, irmãos, com essa partícula se seguida do verbo conjugado no futuro do subjuntivo, que nos dá uma ideia do quê? De uma ação que poderá ocorrer no futuro, uma ação hipotética, expressando uma possibilidade, uma eventualidade. Com isso ele determina o quê? Com isso ele evidencia que determinados tipos de ações são próprios de quem é regenerado, enquanto outros tipos de ações são típicos de quem são o quê? Incrédulos, certo? Então ele vai dar ele vai lançar essa hipótese para que nós comecemos a pensar. Se fizer dessa forma, você fala, é isso. Se fizer daquela forma, é isso. Então, e mais à frente ainda, que nós não vamos tratar desse assunto, não vamos chegar lá hoje,
Mas no capítulo 2 ele também procura distinguir o regenerado do incrédulo por meio do quê? De ações constantes, utilizando-se da expressão aquele que, e um verbo no presente do indicativo, apresentando o quê? Aquele que faz, aquele que diz, aquele que, também associando a essa pessoa, levando-nos a pensar que essa pessoa pratica isso de acordo com a posição que ela tem, ou de crente, cristão, regenerado, ou de incrédulo, ímpio, perdido. Então esse é o estilo literário de João, e nos deixa claro que o seu propósito, qual o propósito de João nessa epístola? Que é diferenciar o falso do verdadeiro, o ímpio do cristão, o incrédulo do regenerado. Amém? Contudo, se o Senhor nos permitir, irmãos, então nessa noite a gente vai se limitar a tratar apenas a diferenciação entre incrédulos e os crentes, nessa primeira parte que nós lemos do capítulo 1, início do capítulo 2, tá? Mas nós nos utilizaremos dessa diferenciação que João faz, para nos tornar evidente a cada um de nós o que é necessário para nós como cristãos termos uma real comunhão. Porque como vocês viram o irmão João Ricardo abrindo o culto, ele leu os primeiros 4 versículos mostrando o quê? Que o objetivo de João é o quê? A comunhão. E os próximos versículos que nós lemos, ele vai mostrar o quê? O que é necessário, a comunhão. Então, a partir da distinção feita por João entre o verdadeiro e o falso, nós conseguiremos compreender o que é fundamental e imprescindível para que o cristão desfrute de uma verdadeira comunhão com Deus e com os irmãos. Então, o tema da mensagem hoje é: o que é necessário à comunhão? O que é necessário à comunhão do crente? Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, diante de Ti estamos, ó Pai, mais uma noite no Seu santo dia, para louvar e adorar o Teu santo nome. A Ti estamos, ó Deus, diante de Ti estamos, implorando a Ti, ó Pai, abra os nossos corações, abra as nossas mentes, meu Deus, leva-nos, ó Pai, à compreensão da Tua palavra, e não uma compreensão meramente mental, cognitiva, mas uma compreensão espiritual, meu Deus, uma compreensão que transforme a nossa maneira de enxergar as Suas santas Escrituras e transforme a nossa maneira de viver, ó Deus. Quebranta-nos e humilha-nos, ó Pai, porque sabemos que a Tua palavra tem esse objetivo. Esse é o objetivo do Evangelho, meu Deus: quebrantar-nos, humilhar-nos e conduzirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Faça-nos enxergar, ó Pai, a grandeza do Teu Evangelho nesse trecho de 1 João, e o que Tu queres nos ensinar através do escrito desse apóstolo, Pai. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, ó Pai, como indivíduos e na coletividade do Teu corpo como igreja, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, antes de nós nos voltarmos para esse texto proposto, para a mensagem de hoje propriamente dita, vamos nos voltar um pouquinho para compreender o que? A linha de raciocínio do apóstolo Paulo. Vamos pegar o trecho que nós lemos na abertura do culto pelo irmão Ricardo. Pega o versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, irmãos, a semelhança de Paulo, que
que não deixou de anunciar todo o conselho de Deus aos Efésios, como a gente lê em Atos 20, 27, João também anuncia tudo quanto havia ouvido, visto, contemplado, apalpado com respeito ao verbo da vida, que é quem? O Senhor Jesus Cristo encarnado, homem. João conviveu com Jesus. Então tudo aquilo que ele viu, que ele ouviu, que ele contemplou, que ele apalpou com respeito ao verbo da vida, isso ele anunciou nessa epístola. Então, ele não retém os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, ele anuncia toda a verdade referente ao verbo da vida, aos destinatários de sua epístola, com um propósito definido. Qual? Para que haja comunhão entre eles. Perceberam isso? Ele fala aqui no versículo 3: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros. Para quê? Qual o propósito de anunciar essas verdades? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então o objetivo de João é o quê? A comunhão. Eu vou ensinar o que Jesus ensinou a nós, vou passar para vocês, anunciar tudo o que ele passou para mim e para os demais apóstolos. Para quê? Para que nós tenhamos comunhão. Ora, João quer o quê? Comunhão com esses irmãos, uma vez que já mantém comunhão com quem? Com Deus Pai e com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É o que nós vemos na sequência. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele já tem comunhão com o Pai e com o Filho, agora ele quer ter comunhão com esses irmãos. João já desfruta de comunhão intensa com a Trindade, mas ele anseia agora o quê? Estreitar o relacionamento e fazer com que esse relacionamento se estenda a esses irmãos a quem ele está dirigindo a carta. Então a verdadeira comunhão cristã, irmãos, ela possui o quê? 2 aspectos indivisíveis. Primeiro, um aspecto vertical e segundo, o aspecto horizontal. Estão percebendo que tudo no Evangelho é desse jeito? Nós estamos aprendendo de manhã que a lei tem esse aspecto. Ela tem um aspecto de relacionamento vertical com o Senhor e um aspecto de relacionamento que horizontal com o nosso próximo. E a comunhão, a mesma coisa. Ela tem 2 aspectos, um vertical e um horizontal. Nós devemos manter comunhão com Deus e com o seu Filho e com os irmãos. Amém? E o Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: embora num sentido lógico persistamos em dividir a questão da comunhão nessas 2 partes, dividir a comunhão vertical da horizontal, em relação ao homem e a Deus, elas se misturam e se confundem constantemente, pois é algo compartilhado e é a interação de uma com a outra. Então, com isso, nós entendemos o que, irmãos? Nós compreendemos que quando nós falamos de comunhão, falamos de algo orgânico, algo vital, algo que tem 2 partes, mas sem uma delas, ele não existe. A comunhão não existe, certo? Ou seja, ela só vai haver pleno funcionamento da comunhão se ambas as partes estiverem funcionando. Quais? Comunhão vertical com Deus e comunhão horizontal com os homens. Então, ambas as partes da verdadeira comunhão são imprescindíveis para que ela exista. Não é possível desvincular a comunhão horizontal da vertical. E isso nós vemos em 1 João mesmo, 4:20, um pouquinho mais à frente, quando ele diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é o quê? É um mentiroso. Porque ninguém pode ter comunhão com Deus sem ter comunhão com os irmãos. E ninguém pode ter comunhão com os irmãos sem ter comunhão com Deus. Se não houver uma das partes, essa comunhão se torna o quê? Falsa. Se um aspecto da comunhão não existe, o outro também não. Sem um deles, o outro é inexistente. Por isso que João termina o prefácio de sua carta dizendo o que no versículo 4? Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Por que alegria completa? Porque essa alegria provém do quê? De uma comunhão completa. João está dizendo que os apóstolos, os irmãos, já temos comunhão com quem?
com Deus Pai e com seu Filho. Agora queremos ter comunhão com vocês, para que a alegria seja o quê? Completa. Então nós podemos, irmãos, desfrutar de uma alegria completa se a nossa comunhão for o quê? Completa. Então, o propósito de João agora é o quê? Anunciar aos destinatários dessa carta tudo quanto ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus Cristo, tendo esse vínculo, esse ponto comum. Quem? Cristo Jesus. Para que a partir desse vínculo, esse ponto em comum, Jesus Cristo, eles pudessem desfrutar de uma verdadeira o quê? Comunhão. Então, em comunhão com o Pai e com os irmãos, através de Cristo Jesus, ele poderia desfrutar do quê? De uma alegria completa. Amém? Então, essa é a introdução do capítulo 1. E passamos rapidamente por ela, por esses 4 versículos, para que nós possamos agora entrar no versículo 5. E a partir dessa perspectiva, então, de comunhão, nós entramos no versículo 5 que diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então percebamos, irmãos, a mensagem que da parte do Senhor Jesus João já havia recebido, e que aqui ele está anunciando aos destinatários dessa carta, qual é? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa é a mensagem. Lembram que no versículo 13 ele diz: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros. O que ele tem visto? O que ele tem ouvido? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Tal é a declaração que João faz do que? Da natureza absoluta de Deus. Ele não diz que Deus é uma luz, nem mesmo que Deus seja a luz, mas simplesmente Deus é luz. E como luz nós podemos compreender o quê? Algo imaterial, algo difuso, que se propaga, algo puro, algo glorioso. A luz é condição do quê? Da vida. Sem luz não existe vida. Segundo Marvin Vincent, ele diz: do ponto de vista físico, a luz representa o quê? Glória. Da perspectiva intelectual, a luz representa o quê? Verdade. Do ponto de vista moral, a luz representa o quê? Santidade. A luz, como algo imaterial, corresponde a Deus como Espírito. A luz, como algo difuso, que se espalha, que se alastra, corresponde a Deus como o quê? Amor. A luz, como condição de vida, apresenta a Deus como o quê? Vida. A luz, como pura e ilimitada, apresenta a Deus como quem? Alguém em santidade e verdade. Ou seja, a luz é a única expressão visível de Deus. Já pararam para pensar nisso? Como luz, Deus realizou o quê? A sua primeira manifestação na criação. Ele disse o quê? Haja luz. Como tocha ardente, ele passou entre os animais partidos do sacrifício, quando ele fez aliança com Abraão. Lembram disso? Em meio às trevas, passa a luz entre o sacrifício, as partes do sacrifício. Passa o fogo, luz. Como fogo, ele apresentou-se a Moisés onde? Na sarça ardente. Como coluna de fogo, ele foi adiante do povo de Israel no deserto. Como fogo, ele desceu sobre o monte Sinai para proclamar o que? Suas santas leis. Como nuvem luminosa, ele desceu sobre o propiciatório do lugar santo, lugar santíssimo na realidade, no santo dos santos do templo, do tabernáculo. E a sua glória Deus revela a Moisés pela fenda da penha. Lembram disso? Então a mensagem, a mensagem, meus irmãos, de Deus, de João para nós é: Deus é luz. E a mesma glória de Deus iluminará o quê? A nova Jerusalém, que não vai precisar nem do sol, nem da lua. Por quê? Porque Deus mesmo
a iluminará. Então Deus é luz, Ele é glória, Ele é verdade, Ele é santidade, Ele é espírito, Ele é amor, Ele é vida. Deus é puro, Deus é 3 vezes santo, Ele é perfeito. Não há nele treva nenhuma. Em Deus não pode haver treva alguma. Luz e trevas são diametralmente opostas entre si. Elas são excludentes. Onde há luz, exclui-se o quê? As trevas. Se num determinado espaço há luz, as trevas têm que o quê? Ir embora. Se houver trevas, é porque ainda não raiou a luz. Então, em oposição à luz, as trevas representam o quê? Infâmia, mentira, pecaminosidade, malignidade, morte, ignorância, impureza. Isso que representa a luz, as trevas. Então a definição que João faz do Senhor Deus, irmãos, ela é profunda, porque revela o quê? A natureza absoluta de Deus. Deus é luz e não pode haver nele treva nenhuma. Deus é glória e não pode haver nele o quê? Infâmia nenhuma. Deus é verdade, não pode haver o que nele? Mentira alguma. Deus é santidade, não pode haver o quê? Impureza nenhuma nele. Deus é sabedoria e não pode haver o que? Ignorância alguma nele. Deus é perfeição e não pode haver nele o que? Corrupção alguma. Essa é a mensagem que João recebe da parte do Senhor Jesus Cristo, e é essa a mensagem que ele apresenta a quem? Aos leitores da sua carta, apresentando uma característica fundamental da natureza divina. Então é a partir desse aspecto, irmãos, da divindade, que João dá prosseguimento ao seu raciocínio. E no versículo 6 ele diz o quê? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, é próprio do apóstolo João, do estilo literário dele, apresentar uma mesma ideia de um modo positivo e em seguida de modo negativo, para deixar bem clara a definição de um conceito e o seu oposto. É isso que João faz, certo? Então olha só, do mesmo modo como ele afirma Deus é luz, em seguida ele diz, e não há nele treva nenhuma. Ele também diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, ou seja, ele faz essa oposição. Se você diz que tem comunhão com Ele, mas você anda nas trevas, é o oposto. Como que vai casar? Não funciona. A mesma coisa ele diz, mentimos e não praticamos a verdade. Mentimos e o seu oposto, não praticamos a verdade. É interessante o modo como João faz. Toda a epístola dele vai trabalhar dessa maneira, trabalhando com o quê? Com opostos. Ele poderia simplesmente dizer, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, não andamos na luz e não praticamos a verdade, somente isso. Mas ele vai fazer o quê? Trabalhar com opostos para que essa oposição, esse contraste, torne a verdade mais vívida, mais real. Amém? Uma obra de caridade do irmão Silvano. Amém, irmãos? Então desse modo que fica muito mais clara a linha de raciocínio lógico do apóstolo. Se Deus é luz, é impossível haver nele o quê? Trevas. Se alguém mantém comunhão com o Deus que é luz, é impossível que este ande no quê? Nas trevas. Se alguém mente, é impossível que esse pratique o quê? A verdade. É desta maneira, irmãos, que nós concluímos que alguém que mantém comunhão com o Deus que é luz, anda na luz e pratica o quê? A verdade. Certo? Então, lendo esse versículo, nós entendemos o quê? Que quem mantém comunhão com Deus, que é luz, essa pessoa anda na luz e essa pessoa pratica a verdade. De igual modo, aquele que não mantém comunhão com esse Deus, que é luz, essa pessoa anda no quê? Nas trevas, e pratica o quê? A mentira.
Então, trabalhando com esses opostos, fica-nos mais claro compreender o que João está dizendo aqui. E a partir dessa ideia, desse raciocínio, a gente vai para o versículo 7, que diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Ao utilizar então essa conjunção adversativa, porém, João está dizendo que, para nós, que o sujeito do verso 7 é alguém que está está em oposição ao sujeito do versículo 6. Porque o versículo 6 está dizendo: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, é alguém que está em oposição a alguém que, se porém andarmos na luz, certo? E João vai trabalhando a oposição também de um versículo para o outro. Olha que interessante, no versículo 6 ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, ou seja, somos um hipócrita. No versículo 7, se porém andarmos na luz, é o lado positivo. 8, se dissermos que não temos pecado, é o lado negativo. 9, se confessarmos os nossos pecados, é o lado positivo. Versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, é o lado negativo. Versículo 1 do capítulo 2, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então ele vai trabalhando também os opostos de um versículo para com o outro, para que fique mais claro também a nós esse contraste, para que a gente consiga compreender o que ele está passando. Então o sujeito do versículo 6, ele é um sujeito negativo, ele é um hipócrita, ele diz que tem comunhão com Deus, mas ele anda no quê? Nas trevas. O sujeito do versículo 7 é um sujeito que anda na luz. E nessa diferenciação, ele está dizendo que, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, essa pessoa que simplesmente diz, está em oposição daquela que realmente anda. Quando ele diz no 7, se porém andarmos na luz. Então, irmãos, aquele que diz que mantém comunhão com Deus, que é luz, mas não o faz, é totalmente oposto àquele que anda em Deus e que está em Deus, que é luz. Amém? Está claro? A partir desses versículos, então, irmãos, eu gostaria de seguir com 3 perguntas, para que nós consigamos entender melhor o que significa aqui, onde João quer chegar no aspecto da comunhão. Primeira pergunta, eu pergunto a vocês: quem são os que andam na luz e quem são os que andam nas trevas? A gente percebe, irmãos, que João está nos apresentando 2 tipos de pessoas só. Quais? Aquele que mantém comunhão verdadeira com Deus, que é luz, e por isso anda na luz, pratica a verdade, mantém comunhão com os outros irmãos. São esses que, segundo o versículo 7, são purificados, foram purificados de todo o pecado por intermédio do sangue de Jesus Cristo. E o segundo tipo de pessoa que João classifica é aquele que não mantém comunhão com Deus, por isso anda nas trevas, pratica a mentira, e afastando-se cada vez mais dos que estão na luz, porque ele não pode ter comunhão com os irmãos. Esses não foram purificados dos seus pecados por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Estão compreendendo a diferença que João faz? Há 2 tipos de pessoas. Toda a humanidade se resume em 2 tipos de pessoas. Quem? Os que andam na luz e os que andam nas trevas. Simples assim, João está mostrando. Bem fácil. É daqui que nós conseguimos então tirar uma conclusão lógica e bem clara. Conseguimos colocar na nossa mente chegar a uma conclusão lógica e bem clara da fundamental importância que tem de nós compreendermos essa realidade. Muitos têm caído nesse erro interpretativo das Sagradas Escrituras, afirmando que andar na luz é uma condição para que você possa ter o quê? Comunhão com Deus.
Ou ainda, que esta é uma condição para que você seja purificado dos seus pecados em Cristo Jesus. Já viram essa ideia? Quando alguém chega para você e fala assim: você tem que caminhar na luz, você não pode caminhar nas trevas. Caminhe na luz, porque caminhando na luz você vai ter comunhão com Deus. E aí a conclusão que você chega é: então, se eu caminhar na luz, eu vou ter o quê? O sangue de Jesus me purificando de todo pecado. Não, está seguindo o caminho errado. O caminho é oposto a esse. É desses problemas interpretativos, irmãos, que surgem o quê? As heresias. Não é por intermédio de obras, porque desse modo você está falando para mim o quê? Que andar na luz é realizar obras. Andando na luz, você vai se aproximar mais de Deus, vai ter comunhão com Deus. Andando na luz, você vai se fazer mais santo. Andando na luz, você vai se fazer o quê? Digno de que o sangue de Jesus, seu Filho, te purifique de todo pecado. Não é essa a ideia, não é essa a interpretação, irmãos. Por que nós conseguimos chegar a compreender que não é essa a interpretação? Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não por obras, não de obras para que ninguém se glorie. João não está dizendo isso. Você deve andar na luz como se andar na luz fosse algum tipo de obra para que você se aproxime mais de Deus. Não. Aqui o que acontece é o seguinte: nesse verso de Efésios, Paulo está te mostrando o quê? A diferença daqueles do cristão e do ímpio. Olha só: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós nos aproximamos de Deus por quê? Porque Ele nos alcançou primeiro, Ele nos concedeu por meio da sua graça a fé, um dom com o qual a gente pode crer no Senhor Jesus Cristo, não de obras para que nós não nos gloriemos. Então, quando a gente lê esse trecho aqui de 1 João, a gente consegue perceber o quê? Ele está diferenciando o cristão do ímpio, o crente do incrédulo, o regenerado do iníquo, por intermédio do quê? De características naturais. O que é natural do cristão? Andar na luz. O que é natural do ímpio? Andar nas trevas. É isso que João está mostrando. Ele está mostrando o quê? Que de um modo posicional, em Cristo Jesus, aqueles que foram purificados de todo o pecado por meio do sangue de Jesus Cristo, esses mantêm comunhão com Deus, andam na luz, praticam a verdade e mantêm comunhão com os outros irmãos. Estão percebendo que a lógica é invertida? Aqueles que foram alcançados por Cristo, esses andam na luz. Então essas são as características de quem? Do regenerado. Essas são as características de quem estava o quê? Nas trevas e foi alcançado pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Abram comigo 2 Coríntios 4. Irmãos, não caiam nesse engano, não caiam nessa falácia. Eu já ouvi muito disso. E já fui muitas vezes atormentado por essa ideia. Eu tenho que andar na luz. E aí a ideia de andar na luz, a ideia de ser o quê? Seja perfeito. Não tem aquele versículo de Mateus que diz: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E aí você fala: eu tenho que ser perfeito. Não existe isso. Não existe isso. Aqui em 2 Coríntios 4, de 3 a 6, olha o que diz Paulo: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê, irmãos? Para que esses permaneçam onde? Nas trevas. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Das trevas da onde? Do nosso coração. Das trevas do seu coração, Deus disse, haja luz, e houve luz. E resplandeceu a luz nos nossos corações. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus à face de Cristo. Estão percebendo? Deus disse, haja luz para um coração em trevas, um coração perdido, um coração desgraçado, miseravelmente pecador. E o que aconteceu? A luz do Evangelho raiou. E para os incrédulos, o Deus desse século impede que essa luz raie. Estão vendo como nós somos alvos da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor? Estão percebendo, irmãos? Nós somos alvo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos alvo da graça. É por meio dele que a luz do Evangelho raiou em nossos corações. Amém? Então percebam, irmãos, aqui o que acontece? Paulo está nos mostrando também o que? 2 tipos de pessoas. Quais? O primeiro tipo, aqueles que se perdem. A esses o Evangelho não foi o que? Revelado. A esses o Evangelho está encoberto. A esses têm o entendimento cegado pelo Deus desse século. A esses não resplandeceu a luz do Evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo. A esses o coração ainda permanece em trevas e não foi iluminado para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Perceberam isso? O segundo tipo que Paulo mostra aqui em 2 Coríntios é aquela pessoa cujas trevas do coração foi dissipada pelo quê? Pela luz do Evangelho da glória de Cristo. Esses tiveram seus corações iluminados pelo conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A esses o Deus desse século não pôde reter na cegueira espiritual. A esses de maneira alguma estão perdidos. Pelo contrário, abram comigo agora na epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, e vamos ler no capítulo 2. Então Paulo nos mostrou aqui em 2 Coríntios que os perdidos são aqueles cuja luz do Evangelho não raiou nos seus corações. Agora Pedro está mostrando o que? Nós vamos ver. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro disse: vós, porém, sois raça eleita. Por quê? Porque o próprio Deus nos escolheu. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como estaríamos perdidos nós que nos tornamos povo de propriedade exclusiva de Deus? Estão percebendo? Então em 2 Coríntios Paulo está falando do quê? Dos perdidos, que são aqueles cujo Evangelho, a luz do Evangelho não raiou no coração. E aqui Pedro está mostrando o quê? Que aqueles cuja luz do Evangelho raiou no coração, esses são o quê? Povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele continua, a fim de proclamardes o quê? As virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi ele quem nos chamou, foi ele quem teve a iniciativa. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, como seria considerado misericórdia se o aproximar-se de Deus fosse por meio do que? De caminharmos na luz? Não seria misericórdia, não seria graça,
certo? Andar na luz, então, é próprio de quem foi alcançado por graça, alcançado por misericórdia, alguém que teve o quê? As trevas do seu coração dissipadas pela luz do Evangelho. É isso que Pedro está falando. Então o Senhor nosso Deus nos escolheu, Ele nos fez o quê? Seu povo, povo de propriedade exclusiva dEle. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos concedeu o quê? Misericórdia. Amém, irmãos? Está ficando claro o que João está dizendo aqui? Quem são os que andam na luz? São aqueles que foram alcançados pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Abram também comigo Colossenses capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 a 14. Olha isso, irmãos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Estão percebendo, irmãos? Aqui está muito claro. Como alguém poderia deduzir que para sermos purificados dos nossos pecados pelo sangue de Cristo, a gente deve caminhar na luz? Não é isso que está sendo dito em 1 João. É justamente o contrário. É por termos sido escolhidos, é por termos sido iluminados, é por termos sido tirados do império das trevas pelo nosso Deus, é por causa disso que nós podemos olhar para o Senhor Jesus Cristo. É por termos sido iluminados, termos sido o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, é por termos sido concedido o dom da fé, que podemos olhar para quem? Para o Senhor Jesus Cristo e crer na obra redentora e remidora dele na cruz. Sendo assim, irmãos, o apóstolo João nos apresenta a diferença entre aqueles que andam na luz e aqueles que andam nas trevas. É uma condição posicional. Quem anda na luz são os eleitos do Pai, são aqueles a quem Deus escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. São aqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. São aqueles que tiveram o coração iluminado com o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. São aqueles que receberam o dom da fé, que confiam em Cristo Jesus para a redenção e remissão de seus pecados. Percebem? Andar na luz, então, não é uma condição para que você seja salvo, seja alcançado, seja justificado, seja aceito. Andar na luz é uma posição de quem creu no Senhor Jesus Cristo. São esses que andam na luz. Então olha só, olhando dessa maneira, a gente consegue perceber o que aqui? No versículo 6 e 7, 1 João capítulo 1. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica todo pecado. Percebem? Se andarmos na luz, se nós estivermos nessa posição em Cristo Jesus, essa condição posicional levará-nos a quê? A ter comunhão com os irmãos e a ter confiança de que os nossos pecados foram purificados pelo sangue do Cordeiro. Contudo, irmãos, nesses versos nós percebemos o quê? Que dentre os que andam nas trevas também há dois tipos de pessoas. Perceberam isso? E aí eu venho com a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Quais as categorias dos que andam nas trevas? Então a primeira pergunta foi: quem são
Quem são os que andam nas trevas e os que andam na luz? Não foi isso? Olha lá, quem são os que andam nas trevas, na luz e os que andam nas trevas? Então a gente consegue entender o seguinte: nós conseguimos compreender que os que andam na luz são aqueles que posicionalmente estão em Cristo Jesus. Os que andam nas trevas são aqueles cuja luz do Evangelho não raiou no coração desses. Certo? E aí a gente entra na segunda pergunta. A segunda pergunta agora é: dentre os que andam nas trevas, nós temos dois tipos de pessoas. Quais são essas categorias? Nós vemos aqui claramente, nós temos dois tipos de pessoas que andam nas trevas: os que andam declaradamente nas trevas, e os tais estão longe da igreja, estão no mundão, bem afastados de Deus do Evangelho. Mas nós temos também na congregação dos justos aqueles que dizem andar na luz, mas não andam. É com respeito a esses que o apóstolo João está nos alertando. Irmãos, é importante percebermos o quê? Que ele não aponta para outros. Percebam isso. Ele não os leva a suspeitar da salvação de terceiros. João não faz isso. João nos conduz, como leitores da sua epístola, a colocarmos em dúvida a condição espiritual nossa própria e não dos nossos irmãos. É por isso que ele diz o seguinte: olha só, se dissermos que mantemos comunhão com ele. Ele não diz assim, se você disser que mantém comunhão com ele, mas você anda nas trevas. Não, ele fala, se dissermos. E isso é muito importante para nós, porque uma característica do cristão é o que? É sempre estar se examinando, se ele está ou não está em Cristo Jesus, se ele mantém-se ou não mantém-se em Cristo Jesus. É uma questão o que? Posicional. E nós vamos entender aqui o porquê. Paulo mostra isso, Pedro mostra isso, a importância de nós nos examinarmos constantemente, para que não sejamos quem? Um Demas, que foi cooperador de Paulo na pregação do Evangelho, só que lá na frente o que ele fez? Amou o presente século. E por que ele amou o presente século? Porque ele não estava realmente em Cristo Jesus. Então, João está nos chamando aqui a um exame, autoexame. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Percebam, todos esses verbos estão o quê? Na primeira pessoa do plural, nós. Nós, João se inclui. Por isso João conduz seus leitores a fazer o quê? Uma autoavaliação e a analisar as evidências de sua conversão, a examinar a si mesmos, a verificar se as evidências de quem anda na luz estão em sua vida ou não. E é a partir disso, irmãos, que nós compreendemos a visão do apóstolo João quanto àqueles que estão presentes na igreja de Deus. É ilusão nossa, irmãos, acharmos que todos os que estão na igreja são o quê? Salvos, são regenerados, são convertidos. E João não se deixa levar por essa ilusão. Ele sabia claramente, como Jesus já havia lhe ensinado, que no meio do trigo haverá o quê? Joio. Por isso João nos apresenta o quê? A humanidade dividida em dois tipos, e o segundo tipo dividido em duas categorias. Então a humanidade está dividida em quê? Entre os que andam na luz e os que andam nas trevas. E entre os que andam nas trevas nós temos aqueles que andam declaradamente nas trevas, e aqueles que dizem que andam na luz, mas andam nas trevas. São somente esses dois tipos de pessoas, irmãos, que frequentam os cultos da igreja. Quem? Os que andam na luz e os que dizem que andam na luz, mas que andam nas trevas.
Esses são os dois tipos de pessoas que estão dentro da igreja. Por isso João nos leva a quê? A refletir a respeito de quem? De nós mesmos. E aí nós entramos na terceira pergunta: a que categoria você pertence? Você está na categoria dos que andam na luz, dos que estão em Cristo Jesus, ou você está na categoria dos que dizem que andam na luz, mas que andam nas trevas? A que categoria você pertence? É muito comum, irmãos, aqueles que creem andar na luz, é muito comum que aqueles que creem, é muito comum a nós que cremos que andar na luz é condição para você ter uma comunhão com Deus, ou ainda que esta é a condição para você ser purificado dos seus pecados em Cristo Jesus. É muito comum essas pessoas acharem que andar na luz é andar em perfeição. Esse é um erro fatal. Os tais chegam a usar até versículos, como nós já dissemos, como eu já disse, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai, para fundamentar essa tese. Mas isso é o quê? É um absurdo. Tal pessoa não conhece nem mesmo a si própria. Ela não consegue perceber que ela não tem condições mínimas de ser perfeito, porque ela é o quê? Pecadora. Esses negam a doutrina da depravação total, afirmando ser possível ao homem o quê? Andar em perfeição diante de Deus por conta própria. E aqui, irmãos, que está o nosso problema, porque muitos de nós afirmamos crer na doutrina da depravação total do ser humano caído, mas em contrapartida muitas vezes nós fazemos o quê? Nós nos pegamos cobrando perfeição carnal de nós mesmos. Não é isso que acontece? Você cai em pecado e acontece o quê? Você bate o desespero. Cai num pecado conhecido, sem contar os pecados desconhecidos, ignorados aí, e aí bate o desespero. Irmãos, se não professamos autossuficiência, nós muitas vezes vivemos como se fosse possível ser perfeito na carne. E aí a gente se esquece do que Paulo disse em Romanos 8:8, onde ele fala: portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no que? No Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha que Paulo colocando em dúvida, levantando um questionamento: vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, de 8-9. Então, irmãos, esquecermos disso, irmãos, nos atrapalha muito em nosso caminhar com Cristo, em nosso caminhar com Deus, de acharmos que andar na luz é andarmos em perfeição, de esquecermos que andar na luz que João está falando aqui é uma questão posicional de quem foi justificado por Cristo Jesus, de quem foi alcançado pela luz, pela iluminação da luz do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Essa é a realidade. Mas aí eu pergunto: em que categoria você a que categoria você pertence? Por quê? Porque João está colocando em dúvida a nossa condição. Você realmente anda na luz, ou você é alguém que diz que anda na luz, mas anda nas trevas? Qual que é a sua real condição? Qual a sua real situação? Então entendam, essa é uma situação posicional. Mas aí, irmãos, olha só, andar na luz, como nós estamos vendo aqui, não significa andar em perfeição. Se assim fosse, o versículo seguinte, que é o versículo 8 de 1 João 1, não teria lógica, certo? O que
João está dizendo no versículo 8? Ele está dizendo: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Então olha só, desvincule andar na luz de perfeição, porque João não está dizendo isso. Se ele estivesse dizendo que andar na luz é andar em perfeição diante de Deus, não teria lógica o versículo 8 dizendo: se dissermos que não temos pecado nenhum. João está dizendo: nós somos pecadores, e se você negar isso, você está se enganando, e a verdade de Deus não está em você. Você está mentindo, você é um mentiroso. Essa é a realidade do cristão. Nós somos o quê? Pecadores. Apesar do quê? De andarmos na luz. Apesar de andarmos na luz, somos o quê? Pecadores. E isso muitas pessoas não conseguem compreender. Mas ele continua dizendo, 9: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e sua palavra não está em nós. Então o apóstolo separa esses dois versículos, o 8 e o 10, para mostrar o quê? Que nós somos pecadores, e nós não podemos nos esquecer disso. Você, irmão, é um pecador. Você, irmã, é uma pecadora. Negar isso é negar o quê? A você mesmo. E provar não haver o quê? Verdade em você. Negar esse fato, irmãos, é enganar a você mesmo. E provar que não há verdade em você. Negar esse fato é fazer de Deus mentiroso e provar que a verdade dele, a palavra dele, não está em você, como está falando do versículo 10. Então o grande problema é que não negamos essa verdade com a boca. Nós não negamos com a boca que nós somos pecadores, mas nós negamos isso com as nossas atitudes. Então, quando nós criamos expectativas referentes ao nosso desempenho espiritual, nós estamos negando a verdade de que nós somos pecadores. E nós nos iludimos, achando que nós estamos andando na luz. Estou andando na luz. Não caí em pecado essa semana. Que maravilha. Aí você cai e bate o desespero. Por quê? Porque você criou uma grande expectativa espiritual a respeito do seu caminhar na luz. Nós também negamos a verdade de que nós somos pecadores quando nós nos decepcionamos conosco mesmo, devido ao nosso fracasso espiritual. Quando nós nos frustramos por não termos conseguido desempenhar uma santidade de acordo com o nosso padrão pré-estabelecido. Quando nós criamos nossas expectativas, novas expectativas na realidade, fundamentadas em novas resoluções, o que? Carnais. Sempre que nós agimos dessa maneira, irmãos, estamos afirmando o quê? Por meio das nossas atitudes, que não temos pecado. Você está falando o quê para você mesmo? Eu não tenho pecado. Eu não aceito ser pecador. Se eu cair, eu vou me levantar e vou fazer novas resoluções e vou seguir adiante. Aí eu caio de novo, mas não. Da próxima vez eu vou fazer melhor. E aí você começa o quê? Você confia somente em você. Você está descansando no seu desempenho. É com isso, irmãos, que nós dizemos a todos que não temos pecado. E mais, que nós somos capazes de andar em perfeição para agradar o Senhor nosso Deus. Isso, irmãos, é nojento, porque isso joga fora a graça de Deus. Isso joga fora a misericórdia de Deus. Isso joga fora a obra de Jesus Cristo na cruz. Isso despreza, faz com que nós tornemos desprezível a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós agimos assim, estamos desprezando abertamente o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Estamos negando a Cristo Jesus e rejeitando o pagamento do quê? De nossa dívida, ao verter Ele o seu sangue na cruz por nós.
Aqueles que dizem ter crido em Jesus para a justificação, mas o negam na santificação, precisam o quê? Rever o seu evangelho. Nós não podemos dizer que cremos em Jesus e fomos justificados se no decorrer da nossa vida de santificação nós estamos negando isso. Estamos negando a dependência de Cristo no nosso caminhar diário. Aqueles que vivem com o objetivo de reembolsar a graça de Deus revelada em Jesus Cristo nunca obtiveram verdadeiramente a graça do Senhor, porque graça reembolsada não é graça, não é graça, é pagamento. Então, irmãos, entendam, andar na luz não significa viver sem pecado. O que João está dizendo aqui, o que é? Que andar na luz significa o quê? Reconhecer-se o principal dos pecadores e estar disposto a tornar pública essa verdade. Entenderam? O que significa andar na luz? Andar na luz significa reconhecer-se o principal dos pecadores, porque João está falando aqui, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E no 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, sua palavra não está em nós. Então ele está dizendo o seguinte: reconheça-se pecador. Então uma outra característica de quem anda na luz é o quê? Ele reconhece ser pecador. E a semelhança de Paulo, não simplesmente o pecador, mas o principal dos pecadores. Ele se reconhece o principal dos pecadores. Quem anda na luz reconhece-se o principal dos pecadores, e ele está disposto a tornar o quê? Pública essa verdade. Que verdade? A verdade de que ele é pecador. Porque se ele disser que ele não é pecador, ele está se enganando e a verdade não está nele. Então a verdade está em nós quando nós o quê? Afirmamos por meio de nossa palavra, nossa boca e por meio das nossas ações que nós somos pecadores. Estão entendendo? Há um erro muito grande entre os evangélicos hoje, que diz o seguinte: eu fui salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu não sou mais pecador, não tenho pecado. Errado. João está dizendo que uma das características daquele que anda na luz é que ele reconhece esse pecador. É por isso que ele apresenta o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se pegarmos os nossos pecados e torná-los público, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, isso é andar na luz. Andar na luz significa o quê? Arrepender-se de seus próprios pecados, confessá-los e confiar em Cristo Jesus para o perdão e purificação dos pecados. Andar na luz não é você tentar purificar os seus próprios pecados. Andar na luz é você reconhecer-se pecador, você confessar os seus pecados, arrepender-se profundamente, odiar o pecado, confessá-los publicamente. Nós vamos ver que é confessar a Deus e aos irmãos. E aí confiar o quê? Que Cristo Jesus nos perdoa dos nossos pecados e nos purifica deles. É Ele, isso é uma promessa, irmãos. Isso não é, vamos entender, isso não é uma fórmula, tá? Isso não é uma fórmula, vamos fazer assim que dá certo. Não, isso é uma promessa. A promessa é para você fazer esperando e confiando, dependendo de quem? Do Senhor Jesus Cristo, porque Ele perdoará o seu pecado, Ele purificará você de toda injustiça. Amém, irmãos? Andar nas trevas, então, irmãos, é fazer todo o possível para que todos pensem que você não é o quê? Pecador. Quem anda nas trevas pode muito bem dizer assim, eu sou pecador, mas ele vive como se não fosse. Andar nas trevas é negar o pecado em você mesmo.
No versículo está dizendo: se dissermos que não temos pecado nenhum, andar nas trevas é negar a ação do pecado em nós. Se dissermos, no versículo 10, que não temos cometido pecado, então andar nas trevas é negar, é não reconhecer e não confessar os seus próprios pecados. Tal é a característica de quem? Do ímpio. O ímpio é assim, ele não se reconhece pecador, ele não demonstra fraqueza, ainda que ele muitas vezes professe ser pecador. E nós temos essa experiência, nós que já evangelizamos na rua aqui em Francisco Murato, nós sabemos disso. 99% das pessoas reconhecem-se pecadoras. Durante todo o tempo que nós estamos evangelizando, eu encontrei 2 pessoas que falaram assim: não, eu não sou pecador. Eu falei: você é santo? Sou santo. Um porque não tinha noção nenhuma do que estava falando, e o outro porque estava tirando sarro da gente que estava evangelizando. Por quê? Porque quem tem o mínimo de noção, o mínimo de sanidade, sabe que é pecador. Isso é lógico. Mas por que João está dizendo isso então? Porque muitas vezes nós dizemos ser pecadores e não somos, não reconhecemos, negamos isso na nossa vida, na nossa prática. Na prática da nossa vida nós dizemos que como? Muitas vezes confiando em nós mesmos. Então, irmãos, essa é a característica de quem anda no quê? Nas trevas. Essa pessoa, meus queridos, ela não demonstra fraqueza, ela vive em autoconfiança, ela é segura de si mesma. Essa é a principal característica daquele que diz que mantém comunhão com Deus, que anda na luz, mas na realidade anda onde? Nas trevas. Essa é a principal característica do ímpio. Ele não quer que as suas obras más sejam o quê? Reveladas. Ele odeia pensar na possibilidade de ver suas obras más se tornando o quê? Manifestas. Abram comigo em João capítulo 3, versículo 18. Evangelho de João capítulo 3, verso 18. Jesus está dizendo, está conversando ainda com Nicodemos aqui, está dizendo: quem crê, João 3,18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: qual? Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. E aí ele vai explicar por quê. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem aborrece a luz, ou melhor, quem odeia a luz, não se achega para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Agora, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Irmãos, olha que fantástico isso. Quando a gente lê quem pratica a verdade, o que é praticar a verdade? João explica João. Primeira epístola de João é explicada pelo Evangelho de João e vice-versa. E aqui Jesus está dizendo: quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Quem pratica a verdade? Olha que interessante. Versículo 6 de 1 João: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, você dizer que anda na luz, mas anda nas trevas, você está praticando a mentira. Andar então na luz, você está praticando a verdade. Outro versículo vai dizer aqui embaixo, no versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Como que a verdade está em nós? Quando reconhecemos o quê?
pecadores. Ou seja, o que João está dizendo? O que Jesus está dizendo aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 21? Quem pratica a verdade aproxima-se do quê? Da luz. Quem reconhece-se pecador, aquele que teve o coração iluminado pela luz do Evangelho e se reconhece pecador, esse não foge da luz, esse corre para a luz que é Cristo, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Que obras? As obras pecaminosas? Não, as obras feitas em Deus, porque a glória não é dele, a glória dessas obras provém de Deus, porque elas são feitas em Cristo Jesus. Então, amados, o Senhor Jesus Cristo nos deixa evidentes as características de quem anda na luz e de quem anda onde? Nas trevas. Os que andam nas trevas não se aproximam da luz, para que os seus pecados não se tornem manifestos. Agora, quem anda na luz vive na prática da verdade, ou seja, mostra quem realmente ele é. E é por isso que se aproxima da luz, pois seus pecados já foram por ele reconhecidos. Seus pecados já foram por ele, já o levaram ao quebrantamento, à humilhação, ao arrependimento. Esses pecados já foram por ele o quê? Confessados a Deus e aos irmãos. E consequentemente, essa pessoa já creu nas promessas que seus pecados foram perdoados e estão sendo purificados em Cristo Jesus. Agora ele não teme que as suas obras sejam manifestas. Estão percebendo, irmãos? Pois suas iniquidades já foram o quê? Imputadas em Cristo Jesus, e a justiça em Cristo Jesus já foi imputada nele. É por isso que as suas obras são o quê? Manifestas agora pela luz, porque não são mais as suas obras feitas por si mesmo, são as obras de Cristo realizadas nele. Porque é Ele quem nos perdoa e Ele nos purifica de todo pecado. É Ele que nos limpa, é Ele quem nos purifica, é Ele quem nos santifica, é Ele que nos torna quem nos torna mais parecidos com Ele mesmo. Amém, irmãos? Por isso que essas obras devem ser o que? Manifestadas, porque essas obras trazem glória para Ele e não para nós. O desejo nosso de nos aproximarmos de Cristo na luz é para que os nossos pecados fiquem evidenciados e a obra de Cristo se torne o quê? Gloriosa, porque foi capaz de perdoar-nos e purificar-nos. Essa é a grandeza do Evangelho, irmãos. Mas aí, irmãos, eu retomo a pergunta: a que categoria você pertence? A categoria dos que andam na luz ou a categoria dos que andam nas trevas? Daqueles que dizem que andam na luz, mas andam nas trevas. A que categoria você pertence? A categoria dos que vivem na mentira e não praticam a verdade? Você é um daqueles que dizem ter comunhão com Deus, mas vivem ocultando sua condição pecaminosa? Você é daqueles que vivem como se não tivesse pecado, ou como se o pecado não exercesse ação sobre você? Você é daqueles que odeiam a luz e a ela não se achegam para que seus pecados não se tornem manifestos? É esse que você é? Você é daqueles que fogem do relacionamento mais próximo com os irmãos para que seus pecados não sejam manifestados? É esse que você é? Irmãos, a gente tem que ter cuidado, irmãos. Por quê? Porque eu digo que há irmãos entre nós que têm dificuldade de ver o pecado em si, não conseguem enxergar o pecado em si mesmo, e isso que é assustador. Percebam, andar na luz não é andar em perfeição. João não está diferenciando-nos, João não está diferenciando aquele que anda na luz daquele que anda nas trevas, porque o que anda na luz é perfeito e o que anda nas trevas peca. Não é isso.
João não está fazendo isso. O que João está fazendo? João está dizendo que a diferença dos que andam na luz é que esses reconhecem-se pecadores, e os que andam nas trevas não se reconhecem pecadores. Ambos são pecadores, ambos estão na mesma condição, ambos estão na mesma situação como homens. Mas o que acontece é o seguinte, que um reconhece-se pecador, enquanto o outro não reconhece-se. Um reconhece-se pecador e corre para a luz. Por quê? Porque ele confia que Cristo Jesus o perdoa e o purifica de todo pecado. O outro foge da luz, corre da luz, porque ele não quer que as suas obras sejam manifestas. Estão percebendo? É essa a diferença que João está fazendo. Ele não está falando assim, ó, você que anda em perfeição, você que é quase um santo, você anda na luz. Você que é um pecador, você anda nas trevas. Não, não. Esse é um erro desgraçadamente nojento, que nos trava, que faz com que a gente comece a correr por conta própria para tentar andar em perfeição. Não existe isso. O que João está mostrando é, se você anda nas trevas, você não é apenas um pecador, mas é um pecador que não quer se enxergar pecador. É um pecador que não se reconhece pecador. E não adianta você sair falando, eu sou um pecador. Não, diga quais são os seus pecados, diga quais são os pecados que tem te afligido, quais são os pecados que tem te enredado, quais são os pecados que você tem cometido, quais são as tentações que tem te envolvido. É isso que ele tem que falar. Não adianta você falar assim, eu sou pecador, eu sou um verme, eu sou inútil, eu sou desesperadamente pecador. Não adianta. Por quê? Porque João está mostrando que a condição de quem anda na luz é que ele confessa os seus pecados, ele torna os seus pecados públicos, ele traz à luz os seus pecados. O que é isso? Ele vai até Cristo para que os seus pecados sejam a todos manifestos. Por quê? Porque manifestando os pecados, ele está manifestando o quê? A obra de Cristo, que é suficientemente grandiosa para não só perdoar os nossos pecados, mas para nos purificar de toda injustiça. É disso que João está falando, irmãos. É essa categoria de pessoas que você pertence? Daqueles que dizem que andam na luz, mas andam nas trevas? Daqueles que dizem que têm comunhão com Deus, mas andam se escondendo, se ocultando? Ou você pertence à categoria dos que andam na luz, a categoria dos que praticam a verdade e não mentem a respeito de si mesmos? Você é daqueles que não mentem quanto à sua situação pecaminosa, mas pelo contrário, reconhece-se pecador, reconhece-se ser o principal dos pecadores? Você é daqueles que se veem continuamente como pecadores terríveis, que são quebrantados e humilhados por esse relacionamento, por esse reconhecimento do pecado, e que se arrependem no pó e na cinza do seu coração, que odeiam o pecado, e que por isso o confessam diante do Senhor e dos irmãos? Você é daqueles que mantém comunhão com o Senhor Deus, porque todos os seus pecados já foram por você confessados, ou porque você tem procurado confessá-los continuamente? Você é daqueles que mantém comunhão com os irmãos porque seus pecados já têm sido confessados aos irmãos? Você é daqueles que creem que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça em Cristo Jesus nosso Senhor? Você é daqueles que amam se aproximar da luz para que as suas obras em Cristo Jesus sejam manifestas? Pararam para entender isso, irmãos? Perceberam isso? Perceberam isso?
Se você é desses, foi para você que João escreveu o primeiro e o segundo versículo do capítulo 2. Vamos ler juntos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual o objetivo de João? Não pecarmos. Certo? Qual deve ser o nosso objetivo? Não cair em pecado, mas confiar na graça e na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, olá, ele continua no versículo 1: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. João não está dizendo o seguinte, se todavia alguém pecar, fique decepcionado consigo mesmo, porque você falhou. Se você pecar, frustre-se, porque você vacilou. Não, ele está falando, se todavia alguém pecar, olhe para quem? Para Cristo. Corra para quem? Para Cristo. Porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele advoga a favor dos que andam na luz. A palavra de Deus, irmãos, ela foi escrita para quem? Para nós, para aqueles que andam na luz, ou seja, para os que realmente estão em Cristo Jesus. Ela foi escrita para os que andam na luz, e para que esses que andam na luz não pequem, para que os que estão em Cristo Jesus se apeguem cada vez mais a quem? A Ele. A palavra de Deus, o alerta de João, aquilo que ele aprendeu, que ele ouviu, que ele viu de Cristo, aquilo que Jesus disse a ele, ensinou a ele, e ele está dizendo a nós, leitores seus, tudo isso ele está dizendo para quem? Para aqueles que andam na luz, não para aqueles que são perfeitos, porque quem é perfeito não precisa de Cristo. Ele está dizendo para aqueles que são pecadores, reconhecem-se pecadores, confessam seus pecados e confiam totalmente no Senhor Jesus Cristo, descansam totalmente nele. É a esses que João escreve. É por isso, irmãos, que agora começa a ter lógica algumas exortações e algumas admoestações que nós encontramos na palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós que andamos na luz do modo posicional em Cristo Jesus, muitas vezes nós pecamos, caímos em pecados, à semelhança de quem anda nas trevas, certo? E à semelhança de quem anda nas trevas, nós muitas vezes nos esquecemos de que os nossos pecados devem ser reconhecidos e eles devem ser confessados, e que nós devemos lançar nossa confiança e esperança somente em Cristo Jesus e dele depender, para que nossos pecados sejam perdoados e sejamos purificados deles. Percebem? Percebem? Então quem anda na luz não é aquela pessoa top, não é aquela pessoa também que está o tempo todo reconhecendo os seus pecados, confessando os seus pecados. Não. O andar na luz é para quem está em Cristo Jesus, que muitas vezes vai vacilar, porque o pecado não é simplesmente olhar com intenção impura para a mulher do seu próximo, não é simplesmente invejar os bens, o carro do seu próximo. Pecado também é o quê? A falta de confiança, a incredulidade. Pecado também é você não querer reconhecer que você é pecador. Isso também é pecado. E também é pecado que deve ser reconhecido e deve ser confessado. É pecado que deve ser lançado em Cristo
e pecado a qual nós devemos esperar que Ele nos perdoe e nos purifique. Estão percebendo? Essa é a realidade do cristianismo, irmãos. E por isso que a gente se confunde muitas vezes, achando que andar na luz é andar em perfeição. Aí você se embanana todinho, se perde todinho. Não, andar na luz é uma posição, é uma situação posicional que temos em Cristo Jesus, aqueles que já foram justificados nele. E por isso, João está dizendo: eu escrevo isso aqui para que vocês não pequem. Quem? Vocês que andam na luz, porque quem anda nas trevas já está acostumado com o pecado, gente. É para você que anda na luz, eu estou escrevendo para que você não peque. Se todavia você pecar, corra para Cristo, vá para Ele. Nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados daqueles que estão espalhados pelo mundo e que creem nele, que andam na luz, que estão confiados nele. É disso que João está falando, irmãos. Então abram comigo em Efésios capítulo 5 e vamos ver algumas exortações a esse respeito. Efésios capítulo 5, versículo 8: pois outrora vocês eram o quê? Trevas, éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Olha que interessante que Paulo está falando. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Paulo está falando: vocês eram trevas, agora vocês são luz. Caminhem dependendo de Cristo, como quem caminha na luz. Não anda mais nas trevas, pelo contrário, reprove as obras das trevas. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então reprove essas ações que são feitas às ocultas, às trevas, às escondidas. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam o quê? Manifestas. Você, como filho da luz, reprove o erro, reprove o pecado, torna o pecado manifesto. Porque tudo que se manifesta é o quê? Luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que Paulo está falando? Com quem que Paulo está falando? Ele está falando com quem anda na luz, mas que muitas vezes, indo contra aquilo que João diz, eles acabam o quê? Pecando e agindo como se fossem o quê? Trevas. E aí é onde exige o quê? A exortação do pastor, daquele que guia, ou dos irmãos à nossa volta, dizendo: você não é trevas, você é luz. Você crê ou não crê no Senhor Jesus Cristo? Você está ou não está nele? Volte-se, não haja, não viva como alguém que está nas trevas. E aí você tem o que? A confirmação de que essa pessoa é realmente luz ou é realmente trevas. Qual a reação dela? Ela vai reconhecer-se pecadora? É luz, ela anda na luz, ela está em Cristo. Ela não vai reconhecer-se pecadora? É trevas, anda nas trevas. Então esse é o alerta de Paulo aos Efésios. Mas Paulo também alerta os Tessalonicenses. Abram comigo em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. E Paulo vai dizer o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, 4:
Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos a couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém, irmãos? Paulo está chamando os Tessalonicenses, falando: acorda, meus irmãos, acordem, vocês não estão nas trevas, vocês foram chamados para a luz, vocês não são do dia, da noite, vocês são do dia. Não durma, desperte, acorde, ande, caminhe, confie, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos o que? Salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Ande na luz, olha para Cristo, confia nele, descansa nele, porque é Ele que pode perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Está fazendo sentido, irmãos? Está fazendo sentido? Por isso das exortações, Paulo não está falando isso daqui para quem é o que? Ímpio, como muitos pais fazem com seus filhos. Calma aí, ó, você é meu filho, eu sou crente, você é um crentinho, então viva como um crentinho. Não, não é isso. Não é isso. Paulo está falando: vocês creram no Senhor Jesus Cristo lá atrás, vocês foram justificados, andem nele, confiem nele, lancem a esperança sua nele, a confiança nele, dependam dele, sujeitem-se a ele, submetam-se a ele. É disso que Paulo está falando. E Paulo vai fazer a mesma exortação aos romanos. Abram comigo Romanos 13, verso 11. Romanos 13, 11 diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Acorda, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Deixe as obras das trevas, para de ficar se escondendo, para de ficar se ocultando, escondendo os seus pecados. Use as armas da luz, use as armas que Deus Deus disponibilizou a você. O que? O arrependimento, a confissão de pecado. Reconheça-se pecador, quebrante-se, humilhe-se diante do Senhor. E ele continua: andemos dignamente como em pleno dia, para que os nossos pecados sejam o quê? Evidentes. Confesse seus pecados, leve a Deus e aos irmãos, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos o Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Faz sentido isso? Paulo não está falando o seguinte, ó: viva como se você fosse da luz, seja perfeito. Não. Paulo está falando: reconheça-se pecador, confesse os pecados, acorde. Você está nanando, você está dormindo, acorda. Tanto aos Tessalonicenses como aos romanos, está falando assim: desperta,
Acorda, confessa os pecados, reconheça esse pecador, arrependa-se, humilha-te no pó e na cinza. Vai! Ele também faz uma exortação aos coríntios, em 2 Coríntios capítulo 6, Paulo também exorta os coríntios, dizendo que, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver entre luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Para quem ele está exortando? A quem ele está exortando? Aqueles que andam na luz, que se deixam levar pelo pecado e se enredam e começam a ter o quê? Associações com quem anda nas trevas. Então, irmãos, todas essas exortações são direcionadas a quem? A quem anda na luz, ou seja, àqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo João escreveu: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João está dizendo então o que? Eu escrevi essa carta para incentivar vocês a não pecarem. Mas, se você pecar, porque você é um pecador, recorra a Cristo, corra a Ele, volte-se a Cristo, vá até o Senhor Jesus Cristo. E aqui eu queria concluir, irmãos. Esse assunto é muito amplo. João amarra uma coisa com outra, a gente não consegue falar assim, eu vou vir até aqui só, não dá. É muito grande. E aqui eu queria concluir dizendo que esse é o fundamento necessário para uma verdadeira comunhão. Falamos de tudo, mas não falamos de comunhão. Vamos falar de comunhão o quê? Agora. Por quê? Porque sem esse fundamento não existe comunhão. O termo comunhão vem do grego koinonia, que significa o quê? Ter participação conjunta, ter relação comum, ou seja, usufruir de uma real comunhão, uma real relação, onde se tenha um ponto em comum. Usufruir de uma real relação com alguém só é possível se nós tivermos o quê? Um ponto em comum com essa pessoa. Nossa comunhão com o Senhor Deus só será possível se nós andarmos na luz, ou seja, se estivermos em Cristo. Por quê? Porque Cristo Jesus é o nosso mediador. É Ele é o que temos em comum entre nós e o Deus. O que há de comum entre nós e Deus Pai? Jesus Cristo. Por isso que há a possibilidade de termos comunhão com Ele. Em 1 Timóteo 2 é dito: porquanto há só um mediador, há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se entregou por nós, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, Ele é o nosso mediador. Então, como que nós temos comunhão com Deus? Se andarmos na luz. O que é andar na luz? Andar em Cristo, estar em Cristo. Por isso que ele diz no versículo 6: se dissermos que mantemos comunhão com Deus, com Ele, mas andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. Não tem essa possibilidade. Só é possível ter comunhão com o Pai se nós estivermos em Cristo Jesus. Nossa comunhão com o Pai só é possível através do Filho. E por isso é que a confissão, irmãos, é tão importante no processo de santificação e conformidade com Cristo Jesus. Por quê? Porque é por meio da confissão que nós nos reconhecemos pecadores, nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos na presença do Senhor Deus, e pelo Espírito Santo nós nos arrependemos dos nossos pecados, demonstrando ódio
por causa da transgressão que ofende o nosso santo Deus, e com isso reconhecemos o quê? Que precisamos desesperadamente do Senhor Jesus Cristo. Isso que nos leva à comunhão com Deus, à confissão dos nossos pecados, porque confessando nossos pecados, nós reconhecemos quem nós somos, expomos o que nós somos diante de Deus, e corremos para quem? Para Cristo Jesus. É só assim que podemos ter comunhão com Deus. O arrependimento e a confissão de pecados caminham juntos com a fé em Cristo Jesus, e é isso que nos proporciona o quê? Comunhão com Deus. Amém, irmãos? E uma vez mantida essa comunhão com o Senhor Deus através de Jesus Cristo, nós teremos comunhão com quem? Com os irmãos. Lembram que no começo foi dito que a comunhão, essa relação vertical e horizontal, ela é inseparável, indivisível. Se você tem comunhão real com Deus, em confissão de pecado, arrependimento e fé em Cristo Jesus, você vai ter comunhão com os irmãos. Se estamos em Cristo, estaremos em comunhão com aqueles que também estão em Cristo, porque o que nos une aos nossos irmãos é um ponto em comum. Qual? Cristo Jesus. Irmãos, coloquem na cabeça, o que nos une não é a igreja, não é a placa, não é o templo, não é o pastor. Todos nós temos um pastor só. Meu Deus do céu, o que nos une é Cristo Jesus. O que faz com que nós tenhamos comunhão uns com os outros é porque nós estamos em Cristo Jesus. Se você não estiver em Cristo Jesus, não há comunhão. Se andarmos na luz, se nós andamos na luz, nós teremos comunhão com aqueles que também andam na luz. Amém, irmãos? E do mesmo modo, como a confissão de pecados é tão importante para mantermos comunhão com o Pai em Cristo Jesus, assim também a mesma confissão é importante para nós mantermos comunhão com quem? Com os irmãos. Se dissermos que não temos pecado para os irmãos, nós também nos enganamos. Percebam que esse trecho de 1 João, o versículo 8, 9 e 10, ele não diz a quem você deve confessar. Já viram? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não diz a quem você deve confessar. Certo? Mas nós entendemos o seguinte: se uma comunhão é real e verdadeira entre nós e Deus, verticalmente, através de Cristo, por meio da confissão dos nossos pecados, essa comunhão também é real e verdadeira com os irmãos em Cristo Jesus, através da confissão de pecados. Irmãos, não há nada mais importante para uma comunhão, uma real comunhão, do que você se mostrar o quê? Pecador, e confiar em Cristo Jesus. Quer uma coisa, quer algo que bloqueia a nossa comunhão com os irmãos? É quando você vai ver um irmão que se acha o santarrão, aquela pessoa que se é empoderada em suas próprias convicções pecaminosas, e você fala assim: não tenho liberdade para conversar com aquele irmão, ele é muito super, eu sou muito pequenininho. E aquele irmão, em contrapartida, fala: eu vou ter comunhão com aquele, ele é muito pecador para mim. Percebem? O que nos aproxima uns dos outros é justamente o nivelamento por baixo na pecaminosidade. Nós percebemos que somos todos iguais. Os sentimentos pecaminosos que eu tenho, você tem. Os pensamentos pecaminosos que eu tenho, você tem. E aí nós podemos ter o quê? Comunhão um com o outro, porque nós estamos passando pelas mesmas dificuldades, tendo o mesmo objetivo: olhar para quem? Para Cristo.
É isso que proporciona a comunhão. A gente não tem comunhão porque fulano é legal, fulano é simpático, fulano é mais agradável. Fulano, nossa, aquele irmão lá é fantástico. Não, não é isso. A comunhão, ela está na condição que nós vemos a respeito de nós mesmos. Se eu me vejo pecador, eu consigo ter comunhão com quem se vê pecador. Porque eu me vendo pecador, eu estou correndo para quem? Para Cristo. Eu consigo ter comunhão com quem se vê pecador e está correndo para Cristo. Essa é a base da comunhão. A comunhão no mundo, ela existe por interesse. As amizades no mundo existem por interesses e por pontos superficiais. Até os relacionamentos matrimoniais no mundo acontecem desse modo. Como que eu posso solidificar o meu relacionamento com alguém, com a minha esposa, se nós dois reconhecemos pecadores e estivermos os dois correndo a Cristo? Como que eu posso estreitar o relacionamento, a comunhão com os irmãos, se nós dois nos reconhecemos pecadores e estivermos correndo para Cristo? Estão entendendo? Essa que é a realidade do Evangelho. Então, irmãos, a confissão de pecados ela é importantíssima para quê? Para que nós nos vejamos o quê? Pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. A real e verdadeira confissão de pecados é importante para a comunhão com o Senhor, porque ela nos desnuda, ela tira de nós a justiça própria e nos mostra do modo como nós somos. Ela nos tira de trás dos arbustos e se apresenta a Deus como nós realmente somos. O que? Nus. Não temos justiça nenhuma. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. E nos apresentamos como? Completamente desnudos. É isso, irmãos. Como que devemos apresentar-nos para diante dos irmãos? Completamente desnudos. Esse sou eu. É assim que nós temos o quê? Comunhão. A confissão, ela arranca de nós os trapos de imundícia da justiça própria e nos coloca no mesmo nível do irmãozinho mais insignificante. Nível do quê? De pecador miserável, que necessita do quê? Exclusivamente da graça de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. É por isso que Paulo fala em Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É por isso também que Tiago, no capítulo 5, versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres o quê? Curados. Estão vendo a relação da cura, a relação do perdão, a relação do ser purificado? É o que? Confessando os nossos pecados. Em Cristo Jesus seremos perdoados e seremos purificados. É assim que passamos a ter o que? Uma perfeita comunhão, tanto vertical quanto horizontal. É assim que nós passaremos a ter o que? Uma alegria completa. Irmãos, vocês não sabem a graça, a misericórdia que é. Lógico que vocês sabem. De você poder ter comunhão com os irmãos totalmente desarmado. Meu Deus do céu. Isso é uma bênção tão grande. Tão grande. E eu vou falar para vocês que eu tenho experimentado isso aqui. Que o Senhor não tire isso de nós. Tenho orado e pedido a Ele: não tire isso de nós. Não tire. Porque é tão bom você ter uma comunhão aberta, uma comunhão desarmada, uma comunhão onde você larga as armas do mundo, da carne, diante dos irmãos. Estou livre. Não preciso ficar escondendo nada, não preciso ficar ocultando nada,
Não preciso ficar receoso, cabreiro. Não preciso ficar pisando em ovos. É essa a realidade de uma verdadeira comunhão, irmãos. Então, essa é a maior bênção que uma igreja pode ter, onde nós, irmãos, vivamos unidos, sem nada esconder, sem nada temer. É por isso que eu digo aos irmãos, e faço uma observação agora quanto ao pastoreio e ao discipulado, que eu e o pastor Gessé estamos pensando em fazer por meio das visitas. Como vocês sabem, eu e o pastor Gessé tivemos alguns atritos esse ano. Isso nos levou a uma situação em que nós falamos assim: vamos fazer uma coisa? Vamos agir na luz. Por que eu vou esconder alguma coisa de você e você vai esconder alguma coisa de mim? Então nós colocamos diante do Senhor. Lógico, nós temos falhado muitas vezes, em muitos aspectos, mas o objetivo agora é nós agirmos com vocês às claras. Às claras. Às claras. Eu estou desconfiado que o Silvano tem algum problema com respeito a mim, em algum sentido. Ele não está legal. Silvano, o que está acontecendo? É impressão minha ou está acontecendo alguma coisa mesmo? Pronto. Acabou. Acabou. Entendem? Então, nas visitas que nós pretendemos fazer aos irmãos, é isso que nós temos em mente. Irmão, Ozinho, eu estou achando você estranho ultimamente. Está acontecendo alguma coisa ou é impressão minha? Eu que estou viajando. É assim, irmãos. Assim. Simples assim. Porque é nessa simplicidade que nós podemos manter o quê? Comunhão uns com os outros. E se o irmão estiver vivendo nessa simplicidade também, ele vai falar assim: José, foi bom você ter tocado nesse assunto. Realmente, em determinado momento aconteceu isso, aquilo, e eu estou chateado contigo. Me perdoa, porque não devia estar chateado desse jeito. E eu, enquanto a partir do irmão, me perdoa, porque eu não queria ter feito isso com você, ter feito você ter esse sentimento. E acabou! Acabou! A gente passa por infernos durante semanas e meses para conduzir o quê? Algumas famílias a uma disciplina. Por quê? Porque não há o quê? Jogo aberto. Viver à luz, a claridade da luz, só por causa disso. Só por causa disso. Compreendem? Mas não é só por causa disso. Porque viver na luz exige o quê? Mortificação do eu. Tomar a cruz e seguir os passos de Cristo. Porque viver à luz, andar na luz, deixando os nossos pecados expostos, é humilhante. Então não é fácil, não é simples. Por isso que nós vimos as exortações de Paulo aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Romanos e aos Coríntios. Amém? Mas e você? Você está em Cristo ou não? Você está andando na luz ou andando nas trevas? Se você estiver andando nas trevas, arrependa-se, volte para o Senhor Jesus Cristo. Se você está dizendo que anda na luz, que está em comunhão com Deus, mas anda nas trevas, arrependa-se e volte para Cristo. Essa vai ser a vida do cristão. Essa vai ser a vida de quem anda na luz. Nós andamos na luz porque posicionalmente estamos em Cristo, mas nós vamos pecar porque somos pecadores. E quando pecarmos, nós temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Confie nele, agarre-se nele, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor meu Deus, quão preciosas são as tuas palavras, Pai. Ajuda-nos, Senhor,
a enxergar as riquezas do Teu santo Evangelho. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar as riquezas que temos em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a tirar os olhos de nós mesmos e olhar para Cristo, confiando somente nele. Ó Pai, quão maravilhados ficamos, meu Deus, diante das verdades contidas nessa pequena epístola de João. Ele nos anuncia, ó Pai, que Deus, que Tu és luz e não há em Ti treva alguma. Leva-nos a viver, meu Deus, na luz. Leva-nos, ó Pai, a reconhecermos nossos pecados. Leva-nos, meu Deus, a nos arrepender, a nos humilhar diante da Tua presença. Leva-nos, ó Pai, a confessarmos os nossos pecados diante de Ti, dos irmãos, para que sejamos por Ti curados, meu Deus. É em Jesus Cristo que temos a promessa de perdão de pecados e de purificação destes. Ajuda-nos a confiar em Cristo Jesus, pois só nele, meu Deus, nós temos a santificação. Nós podemos ser santificados e transformados à semelhança dele. Somente em Cristo Jesus nós podemos ser perdoados e purificados de nossos pecados. Ajuda-nos, ó Pai, porque quantas vezes temos sido incrédulos, ó Deus, temos sido mesquinhos em não confiar em Ti, em não confiar no Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes, ó Pai, temos andado como aqueles que andam nas trevas, ocultando os nossos pecados, escondendo os nossos pecados de Ti, dos irmãos. Tem misericórdia de nós, ó Pai, pois somos tão miseráveis, meu Deus, em nós mesmos. Dá-nos graça de confiar cada vez mais em Cristo Jesus, nosso Senhor, depositar toda a nossa confiança nele, nossa esperança nele, dependermos exclusivamente dele. Quando caímos em pecado, seja o pecado que for, que nós possamos correr para ele, pois ele é o nosso advogado, que está junto de Ti, ó Pai, e nele temos a propiciação pelos nossos pecados. Quão grandes são essas riquezas, meu Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia em Cristo Jesus. Em saber, ó Pai, que é só isso que nos diferencia das pessoas que estão no mundo, meu Deus. O reconhecimento de pecado. Como alguém já disse, o que diferencia o cristão do ímpio é que ele está constantemente se arrependendo. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos constantemente reconhecendo nossos pecados, arrependendo-nos e confessando-nos diante de Ti, dos irmãos, para que haja plena comunhão entre nós, para que haja alegria completa nesse mundo de trevas, nesse mundo sombrio. Ajuda-nos, ó Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, pelos méritos dele. Amém.